Bom, essa aqui é uma história sobre transformação. Uma jornada daquelas bem inspiradoras, que mostra como a força de um sonho pode de verdade construir um império a partir do absoluto zero. E a pergunta que guia toda essa nossa análise é bem poderosa. Qual é o limite real da ambição quando alguém enfrenta, todas as dificuldades possíveis? Vamos mergulhar nessa questão? A nossa história, então, começa com um garoto chamado Caio. Ele vivia numa vila esquecida, sabe? Um lugar onde a realidade dele era basicamente definida por tudo aquilo que ele não tinha. A vida do Caio era um retrato da pura dificuldade. Bolsos sempre vazios, os sapatos e a mochila da escola já em pedaços, e o mais pesado de tudo, a fome, que era constante. Um cenário onde a esperança, sinceramente, parecia não ter espaço nenhum para nascer. E aqui a gente chega no ponto central. Sabe, de um lado, a realidade batendo na porta, as pessoas dizendo que ele não tinha nada, que não podia sonhar. Do outro, lá dentro dele, tinha aquela convicção, essa chama teimosa que dizia que ele podia sim mudar o próprio destino e o da família. Era uma batalha diária entre o que o mundo dizia e o que o coração dele sabia. Mas é justamente no momento mais difícil, mais sombrio, que acontece uma virada. Um encontro que ia mudar para sempre o jeito que o Caio se via e via o futuro dele. Imagina a cena, o Caio tá lá, na beira de um rio, totalmente consumido pela angústia, questionando tudo. E é nesse exato momento que um homem sábio, um mestre, chamado Samuel, se aproxima e começa uma conversa que ia ser literalmente a base de toda a transformação dele. Olha que interessante essa fala. O Samuel não ignora a dor do Caio, muito pelo contrário. Ele convida o garoto a olhar através da dor, a encontrar uma força que já estava ali, sabe? Só esperando para ser descoberta. Então, o que é essa tal de chama? Essa é a grande metáfora da história. Não é nada mágico, não. É a fé em si mesmo, aquele potencial bruto que todo mundo carrega. A chave, como Samuel explica, é saber como alimentar essa chama. E o Samuel não fica só na filosofia, não. Ele dá um plano de ação, bem claro. Primeiro passo, reconhecer essa força interior. Depois, nutrir ela com muito trabalho duro, com disciplina. Terceiro, proteger essa chama das críticas, da dúvida. E, por último, reforçar a autoimagem todos os dias, com atitudes, com ações concretas. É a partir daqui que a história vira. O Caio pega essas palavras e transforma em combustível. É o momento em que a inspiração se converte em puro suor. E a motivação dele era algo visceral, muito poderosa. Não era mais um sonho distante. Era sobre a saúde da mãe, sobre a dignidade do pai. O objetivo ficou muito claro: mudar a vida da família de uma forma radical. Essa rotina aqui mostra a disciplina absurda do Caio. Nenhum minuto era desperdiçado. Pensa só, de manhã, escola. À tarde já estava lá, trabalhando numa tenda de chá. Fim de semana, que nada, ia ajudar um mecânico. E à noite, quando todo mundo dormia, ele estava lá, estudando à luz de lamparina. Ele abriu mão de tudo, tudo menos do objetivo dele. E depois de anos dessa dedicação total, sem descanso, os resultados começam a aparecer. A semente que foi plantada com tanto sacrifício, finalmente começa a brotar. O começo foi bem humilde. Com as primeiras economias, suadas, guardadas com muito sacrifício, ele montou um pequeno serviço de conserto de celulares. Foi o primeiro passo concreto, sabe? A primeira prova de que todo aquele esforço estava finalmente valendo a pena. A chave para o que veio depois foi isso aqui: reinvestimento. Cada moeda que entrava não era para conforto, não. Era para expandir o negócio. Esse foco obsessivo em crescer levou ele para o próximo marco, a primeira loja física de eletrônicos dele. O trabalho duro, o bom atendimento, tudo isso criou uma reputação muito sólida para ele. O sucesso começou a se multiplicar e de uma loja ele passou a ter 3. Aí o crescimento começou a acelerar de vez. E esse é o auge da jornada empresarial dele. O Caio deixa de ser só um revendedor e passa a ser um criador, desenvolvendo a própria marca de acessórios. Nesse ponto, ele não estava mais só jogando o jogo, ele estava começando a definir as regras. E aqui a gente vê uma daquelas ironias da vida, né? Aqueles que duvidaram, que riram, agora estavam lá buscando uma oportunidade com ele. Isso mostra como a perseverança não muda só a realidade financeira, mas também o jeito que o mundo enxerga a gente. Mas a história não acaba com o sucesso material, não.
A conclusão revela uma sabedoria ainda mais profunda, que o Caio aprendeu em toda essa jornada. O Samuel volta para fechar a lição com chave de ouro. A verdadeira medida do sucesso não era o império que o Caio construiu, mas a força da visão que ele protegeu e alimentou no coração contra tudo e contra todos. Essa é a verdadeira riqueza. E assim, a história do Caio acaba virando um espelho e nos deixa com uma pergunta muito poderosa e bem pessoal. Qual é a chama, aquele potencial interior que talvez precise de um pouco mais de coragem, um pouco mais de disciplina para brilhar mais forte na vida de cada um?